A pandemia de Covid-19 teve efeitos severos em vários setores da economia. Depois de anos de crescimento, o mercado automóvel sofreu uma quebra de 35% nas vendas em Portugal em 2020. A reportagem especial de hoje traça o cenário de um setor que fez uma imprevisível travagem a fundo. A quebra do mercado em Portugal foi a segunda maior queda percentual nos 27 países da União Europeia. Aquele mês de março foi um mês um bocadinho de choque, como para todo o setor, para toda a sociedade. E imediatamente teve que existir uma reação de contenção, nomeadamente em tudo o que está relacionado com a gestão de estoques. Tínhamos serviços marcados, revisões, check-ups, coisas um pouco mais pequenas, não é? E isso foi tudo cancelado. E apareceram serviços maiores, distribuições, motores fora, problemas graves. Tendo em consideração os veículos 100% elétricos e os híbridos plug-in, eles tiveram uma subida de 55%. As pessoas também tiveram muito tempo para pensar, não é? E o que aconteceu foi justamente isso. Muitas pessoas ponderaram em comprar um automóvel porque chegou a altura de realizar os seus sonhos. A Covid-19 trouxe um cenário que mais parecia ficção. Cidades desertas, estradas vazias, uma nova realidade em que o automóvel passou para segundo plano. A indústria parou, as vendas caíram a pique. A União Europeia teve uma queda de cerca de 25% e nós tivemos 10 pontos percentuais acima dessa queda. Isto demonstra aquilo que foi a realidade em Portugal desta crise da Covid-19, o impacto que teve nas empresas do comércio automóvel, no retalho automóvel, nas marcas de automóveis, que de facto é uma queda muito significativa e que não conseguimos recuperar no final do ano. Não foi preciso esperar pelo final do ano. A par da desertificação das estradas, os efeitos no mercado foram repentinos. O impacto no turismo era também avassalador, num país que estava até aí no topo das preferências a nível mundial. Ainda para mais porque estávamos perante um momento de pico de sazonalidade, muito por via dos rentacars, e obviamente tivemos que fazer essa gestão para conseguirmos atravessar da melhor forma esse momento. Um momento que ninguém previa e que ninguém sabe quando vai terminar. Os efeitos da pandemia nas empresas eram evidentes. Com quebras de faturação acima dos 70%, os empresários procuravam soluções para minimizar os danos. Isso foi, de algum modo, conseguido com o regime do layoff simplificado, onde as empresas do setor automóvel aderiram na sua esmagadora maioria. Conseguimos também, na altura, que fosse dos primeiros setores a reabrir logo a 3 de maio, o que não levou a um aumento do volume de vendas, mas, de facto, achamos que era importante que isso acontecesse. Mas, portanto, o layoff simplificado, de alguma forma, atenuou para as empresas aquilo que foi o início desta crise. Em abril, o cenário negro estava confirmado. A quebra superava os 84%, um registro ainda pior do que o verificado durante o período da Troika. As marcas viravam-se para as vendas online e com soluções como a entrega à porta de casa do cliente. Restava o mercado de luxo com maior imunidade à pandemia. Feito o balanço do ano, o resultado da Porsche é um exemplo em contraciclo com o mercado, numa marca onde o modelo mais barato custa 70 mil euros. O que nós antecipávamos inicialmente era um crescimento de cerca de 20%, acabou por não acontecer, portanto crescemos 11%. Quando consideramos que o mercado caiu 35%, foi um ano excepcional para nós. Mas isso deve sobretudo à dinâmica das nossas equipas comerciais, dos nossos concessionários, à incorporação do Taycan, do nosso novo veículo totalmente elétrico, e também de uma estratégia de não baixar os braços, de continuar com ações, continuar com dinâmicas de contacto com o cliente para continuar a vender. O mercado de luxo mostrou maior resistência aos efeitos da pandemia. Além das vendas,
também o mercado de reparações foi afetado. Esta oficina especializada em carros de 2 marcas de luxo foi a aposta de 3 sócios, um negócio planeado nos últimos 2 anos e que viu a luz do dia em 2020. Abrimos dia 2 de março e uma semana e tal depois, 15 dias, foi em cheio. Ao princípio foi um pouco assustador. Houve problemas especialmente a nível de fornecedores. Já tínhamos feito uma encomenda grande inicial de stock, mas foi uma coisa que nos fomos adaptando, fomos gerindo e correu relativamente bem. Os problemas graves do mercado automóvel passam também pelas frotas. Com muitas empresas a recorrer ao layoff e em dificuldades financeiras, a renovação de frotas foi adiada. Os planos foram alterados. Num ano de renovação para a indústria automóvel, as escolhas também começaram a mudar. 2020 foi o ano da afirmação dos elétricos e dos híbridos. Em contraciclo com o que foi a queda do mercado, cresceu 14% em 2020. Mercado esse onde nós também aí fomos líderes e onde crescemos o dobro daquilo que o mercado cresceu. Há muito que Henrique Sanches deixou de ir ao posto de combustível. O presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos encontra razões para a subida nas vendas de híbridos e 100% elétricos. O que seriam as cidades e as zonas urbanas e metropolitanas sem a poluição, sem os motores de combustão interna, quer dos automóveis particulares, quer dos transportes públicos, quer da aviação comercial que sobrevoa as cidades. Portugal segue em bom plano na média europeia. Com uma percentagem de 5% das vendas totais, é o 4º melhor mercado europeu em vendas de elétricos. E isto temos que somar novos veículos que chegaram, novos modelos, com mais autonomia, com mais oferta, com um preço ligeiramente menor, ainda não equiparados a um veículo um veículo do mesmo segmento com motor de combustão interna, mas enfim, os preços já têm uma tendência para se aproximar um do outro. A Covid-19 foi a gota d'água num mercado que já representava desafios exigentes para os fabricantes. O ano de 2020 foi também recordista no número de novos modelos. Ou seja, os investimentos da indústria em investigação dispararam na última década. Uma pandemia nunca vem num bom momento, mas efetivamente o ano de 2020 foi um ano muito desafiante para todo o setor, fruto daquilo que eram as exigências de redução do CO2 ligada à regulamentação café. Em todo o caso, a aposta produto é uma aposta que vai para além daquilo que são os impactos de um ano ou em 2 anos e em nada foi beliscado essa aposta de eletrificação, que continua a ser a visão que nós temos para os próximos anos. O mercado europeu de venda de automóveis caiu 25% em 2020. Em Portugal, além da quebra ter sido maior, as perspectivas de recuperação eram otimistas antes da segunda vaga do coronavírus. Como se o vírus não bastasse, parece não haver vacina para curar o setor. A isto soma-se a limitação no orçamento do Estado para 2021 do incentivo fiscal para híbridos e híbridos plug-in. Consideramos que foi um retrocesso em termos daquilo que vinha a ser feito na descarbonização da economia. Nós estamos todos empenhados na descarbonização, são regras impostas por Bruxelas, temos que cumprir os construtores de automóveis uma meta específica com uma nova redução em 2025 e em 2030 e os veículos híbridos contribuem, como tem sido dito pela Comissão Europeia e pelos fabricantes, contribuem para essa média de redução. Para nós é tanto mais surpreendente quanto vai até um bocadinho contraciclo aquilo que são as tendências de toda a Europa, inclusive aquilo que são as recomendações da União Europeia. Só para dar alguns números, nós quando falamos de um automóvel híbrido falamos necessariamente de reduções na casa dos 20-25% face a um automóvel térmico. Portanto, se falarmos de um automóvel híbrido plug-in ou elétrico, necessariamente são reduções muito mais substanciais. A tecnologia elétrica, tal como a híbrida, ainda tem custos de produção mais elevados. Sem uma vantagem para o consumidor, é de prever que o mercado português volte a olhar para os carros tradicionais com motor de combustão interna, a gasolina e mesmo a gasóleo.
deixa de haver uma vantagem para o consumidor entre comprar um híbrido ou a versão equivalente a gasolina ou a diesel e, portanto, no final, vamos inverter aquilo que tinha sido a descida das emissões do mercado de novos em Portugal, que estava até a ter uma evolução favorável, já estávamos, segundo os últimos dados, com 98 gramas, e isto é um completo retrocesso. Nos elétricos, o que é que assistimos? Assistimos que, de facto, em países como França, Espanha, Roménia, Grécia, duplicam, em muitos casos aumentam em 50% o benefício que existia. Em Portugal não houve nenhuma medida adicional. O objetivo da descarbonização passa também pela maioria das marcas de luxo. Carros com maior cilindrada implicam maiores emissões de gases. A aposta nos híbridos plug-in tem sido a solução para reduzir a poluição nas cidades. A maior parte dos nossos clientes, 80% do tempo, 85% do tempo, usam o modo elétrico de um plug-in hybrid. E de vez em quando usam a combustão, quando vão, sei lá, ao Algarve, ou a Leiria, ou seja, onde for. E, portanto, muito reduzidamente estão em modo de combustão. E, portanto, nós estamos a penalizar um plug-in hybrid que normalmente polui muito menos do que todos os outros automóveis, a não ser os elétricos, naturalmente, e que tem uma eficiência brutal. No caso desta marca, em 2020, 1 em cada 3 automóveis vendidos era híbrido ou elétrico. A expectativa para 2020 era aumentar até 2/3 das vendas totais. Todas as pessoas que estavam pendentes de decidir se iriam para um combustão ou não, com estes incrementos no PVP dos automóveis, vão claramente declinar para os automóveis de combustão ou eventualmente para os elétricos, mas esses serão uma franja muito reduzida. E como tal, vão penalizar outra vez essa grande massa de automóveis de combustão e naturalmente poluir mais. As contas, mais do que o ambiente. As vendas de carros elétricos e híbridos a particulares dependem muito dos benefícios fiscais, mas esses benefícios são ainda mais determinantes nas opções dos empresários. E nós sabemos que quem tirou o maior partido disso foram as empresas, claramente, porque as empresas é só fazer contas, qualquer contabilista faz contas e diz não, vamos comprar um carro elétrico e não um carro a gasóleo ou gasolina. Mas tem servido para a entrada na mobilidade elétrica de muitos utilizadores que começaram a usar o veículo híbrido plug-in, aperceberam-se das vantagens de o conduzir no modo elétrico e rapidamente tomaram a opção deles próprios adquirirem um veículo elétrico. Pela oficina de Nuno Seabra e dos 2 sócios passam carros de sonho, mas o negócio nasceu em época de pesadelo. Abriram em março, dias antes do primeiro confinamento. Os carros foram aparecendo, mas foi preciso reagir e uma adaptação à nova realidade. As peças vêm, na sua maioria, de Maranello e de Modena de Itália, mas tem que vir via terceiros, via outras concessões. Para os clássicos é relativamente mais fácil porque há um fornecedor próprio, a Inglaterra, que também vende para modelos mais recentes. Mas agora com o Brexit também não está a ajudar muito, está a ser bastante mais complicado e burocrático e dispendioso. Se as oficinas têm sofrido menos impacto do que as vendas, o mercado de luxo das reparações também parece imune à pandemia. Nós aqui já em 10 meses já nos passaram cerca de 100 carros. Uma média de 10 carros por mês, o que para uma empresa nova, neste tipo de mercado, é bastante bom. 2021 é um ano de incerteza para o setor automóvel. As importações de usados passam a ter menor incidência de impostos. Além disso, a pandemia continua a não ter fim à vista. Mas as opções nas escolhas dos portugueses parecem evidentes, em especial no que toca à eletrificação, como mostram os números do final do ano. Nós, em dezembro, tivemos 22,5% de cota de mercado de todos os veículos vendidos em Portugal, ligeiros e pesados, passageiros e mercadorias, 100% elétricos ou híbridos plug-in. Vão chegar bastantes novos modelos, algumas marcas que ainda não tinham modelos elétricos ou eletrificados chegam ao mercado agora em 2021, outras que já tinham vão ampliar a sua oferta, a rede vai aumentar substancialmente. Praticamente todos os dias nós temos informação da ligação à rede de carregamento de novos postos. Portanto, tudo indica que vai ser um ano
apesar do problema de saúde pública que temos e que se vai agravar provavelmente durante as próximas semanas, nós pensamos que este vai ser um ano bastante bom para a mobilidade elétrica. Um ano que dificilmente será bastante bom para o setor automóvel, como para outros tantos ramos de atividade. A travagem a fundo pode continuar e, se na estrada as ajudas à condução salvam vidas, a falta de apoios pode ter um preço elevado em Portugal. 1 em cada 3 dos nossos automóveis era um plug-in hybrid ou um elétrico. E, como tal, antecipamos 25% de queda. Naturalmente, que como sempre nós somos uma marca do desporto automóvel altamente competitiva e vamos fazer tudo para contrariar essa tendência. Mas achamos que o mercado que já estava numa letargia brutal, com este tipo de medidas, vai penalizar. Em Portugal deveria haver um pacote de estímulos à procura específico para o automóvel, como aconteceu em Espanha, França ou Itália. Achamos que sem esse pacote o setor não poderá, digamos, retomar e recuperar rapidamente e certamente terá custos sociais porque aumentará realmente o desemprego. Sempre que a pandemia abranda, os carros voltam às estradas, mas o comércio automóvel não acelera ao mesmo ritmo. 2021 podia ser o ano da recuperação, um cenário que fica para já adiado.